Moça do campo se torna a cuidadora do Senhor, mas uma noite sombria ameaça separá-los para sempre. Chica sempre foi uma jovem simples do campo. Seus dias começavam antes do sol romper a linha do horizonte, quando a brisa fresca trazia a promessa de um novo dia. A pequena cidade rural onde vivia era um lugar onde todos se conheciam, e a vida girava em torno das plantações que cercavam as casas modestas. O cheiro da terra molhada e o cantar dos pássaros eram a trilha sonora de sua rotina. Mas tudo mudou quando recebeu uma ligação inesperada. Miguel, o CEO da tecnológica que todo mundo fala, precisa de uma cuidadora, disse a amiga com uma urgência quase cativante. Chica hesitou, mas a curiosidade e a necessidade de ajudar a família a impulsionaram a aceitar. Logo, ela estava a caminho da mansão isolada onde Miguel vivia. Um lugar que parecia ter sido esquecido pelo tempo. A casa, imponente, cercada de sombras e mistérios, contrastava com a luminosidade de sua vida no campo. Ao entrar, foi recebida por um silêncio quase palpável, interrompido apenas pelo som suave de um piano ao fundo. Miguel, um homem de semblante severo e olhar vazio, estava sentado em uma poltrona, olhando pela janela, perdido em pensamentos. Um acidente de carro o deixara limitado, bloqueando não só seu corpo, mas também seus sentimentos. O peso da solidão o tornara um ser recluso, distante do mundo que um dia dominou. Os primeiros dias foram um desafio. Chica tentou quebrar o gelo, com seu jeito caloroso, mas Miguel, fechado em sua dor, mal a olhava. Foi gradual, mas em meio a risadas nervosas e conversas tímidas, algo começou a mudar. Eles compartilhavam histórias de dor e perda, e Chica, com sua doçura genuína, reacendeu uma chama de esperança em Miguel. Ele começou a lembrar de seus sonhos, da vida vibrante que tinha antes da tragédia. O vínculo deles crescia, robusto como as plantas que Chica cultivava em seu campo. Mas numa noite enluarada, quando o vento sussurrava segredos, o passado de Miguel começou a vir à tona. Uma figura do passado, um rival traiçoeiro que se ocultava nas sombras, reapareceu. O terror invade a mansão quando Chica se vê diante de um dilema cruel. A altura de seu amor por Miguel poderia ser suficiente para enfrentá-lo. Ela não apenas lutava contra um homem, enfrentava segredos que podiam romper suas vidas e tudo o que havia construído. Os ventos sopravam forte enquanto a tormenta se aproximava. A tensão em seu peito era real e ameaçadora. Miguel olhou para Chica com desespero. Você pode me deixar. Você não precisa disso, ele disse, a voz trêmula. Você não merece essa confusão. Mas, enquanto os olhos dela brilhavam com determinação, algo dentro de Chica a dizia que era ali que ela deveria estar. O passado o cercava, como uma névoa densa, e quando os segredos finalmente foram revelados, eles teriam que decidir até onde iriam para proteger seu amor. Em meio ao caos e à pressão, um futuro incerto se desenhava diante deles, pairando como uma sombra sobre suas cabeças. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio gelado da mansão envolvia Chica e Miguel como uma neblina densa. Ela respirou fundo, determinada a enfrentar os demônios de Miguel. Mas, antes que pudesse falar, um estrondo ecoou pela casa, seguido por uma risada baixa e perturbadora. O coração dela parou por um instante. O momento que compartilhavam era interrompido.
A porta dos fundos se abriu com um rangido angustiante. Uma figura obscura emergiu das sombras. Era Roberto, o rival traiçoeiro do passado de Miguel. Mas havia algo diferente nele. Uma confiança sinistra e um olhar que brilhava com uma intenção letal. Surpresa, Miguel! Ele exclamou, como se fosse um velho amigo. Vejo que você encontrou uma nova ajudante. Chica sentiu um arrepio atravessar sua espinha. O que estava acontecendo? Ela percebeu que a presença de Roberto não era só uma ameaça física, mas uma tempestade emocional que poderia arrastar todos para o abismo. Miguel tateou a cadeira, seu olhar se encheu de pânico, mas Chica tomou a frente, sentindo o impulso de proteção. Deixe-o em paz, disse Chica, erguendo a cabeça. Sua voz tremia, mas havia uma chama ardente em seu peito. Como ousa se meter, camponesa? Roberto zombou, avançando um passo. Você não faz ideia do que está envolvida. Miguel e eu temos um passado. E você? Você é apenas uma interrupção. Miguel se agitava na poltrona, claramente dividido. Roberto, por favor, não faça isso. Ele gaguejou. Um nó se formou na garganta de Chica. Via o que isso significava, o peso da vulnerabilidade dele. Era como se as paredes da mansão estivessem se fechando sobre eles. Eu vim buscar o que é meu, disse Roberto, a voz mais baixa, mais ameaçadora. E você não vai impedir. Então, um grito estridente cortou o ar. Chica sorriu na direção do som, mas o riso morre em seus lábios. A empregada, Maria, correu para a sala com os olhos arregalados. A casa está pegando fogo. O caos irrompeu. Chica sentiu a adrenalina correr por suas veias. Olhou para Miguel, seu coração batendo acelerado. Temos que sair agora, gritou, puxando-o. Mas Miguel, paralisado pelo medo e pela dor, não se movia. Não, ele não vai fugir de mim. Roberto avançou, e todo o ar pareceu escapar da sala. Um estalo ressoou, e Roberto foi lançado para trás com força. Um golpe que pareceu vir do nada. Mas Chica sabia. Ela não viu a cena, mas sentiu. Um elo se rompeu, e Miguel, repentinamente acordado, estava em pé. Você não vai me ameaçar, Roberto! Gritou Miguel, a raiva pulsando em seu rosto. Chica estava atordoada. Inotável, o desespero e a força dele a deixaram sem palavras. Mas havia algo mais. Algo escondido nas trevas. Nesse momento, com a fumaça se espalhando pela casa, Miguel recuperou algo que tinha perdido. Não só o corpo, mas a determinação. Chica se sentiu perdida entre as chamas que lambiam os cantos da casa e o homem que havia conhecido. Um novo Miguel surge diante dela. Chica olhou nos olhos dele, confusa. O que é que você sabe sobre Roberto? Perguntou com um fio de voz. As chamas dançavam atrás deles e a tensão crescia. Miguel hesitou, mas as palavras precisavam sair. Ele é meu irmão, sussurrou. A bomba que explodiu no peito de Chica a fez vacilar. O que quer que tivesse entre eles estava prestes a ser destruído, e ao mesmo tempo um novo mistério começava a se formar nas cinzas do passado. Enquanto a fumaça os envolvia, cada um se perguntava até que ponto iriam para proteger o que sentiam. E mais importante, quem eram realmente um para o outro, agora que tudo poderia mudar para sempre. O calor das chamas tornava tudo ainda mais intenso. Chica olhou para Miguel, depois para Roberto. A revelação o golpeara como um soco no estômago. Ele era seu irmão, um rival desgastado, e agora mal tinha espaço para respirar. O silêncio sufocante da mansão misturava-se com o crepitar do fogo, e uma sensação de desespero tomou conta do ambiente. Miguel estava em pé, sua expressão tomava formas de ferocidade e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Como você pôde, Roberto? A voz dele parecia ecoar nas paredes, um grito angustiado em meio ao caos. Você me abandonou. Eu sempre esteve em sua sombra, Miguel. Roberto respondeu, seu olhar mudando de hostilidade para uma estranha mistura de dor e raiva. Mas não mais. Você tem muita coisa que eu quero,
e não me importo em fazer o que for necessário para recuperá-las. O derretimento da lucidez de Miguel a assustava. Ele começava a tremer. Cada palavra de Roberto aprofundava as fendas entre eles. Chica não sabia se deveria se aproximar ou ficar à distância. Ao mesmo tempo, o piso começava a esquentar com as chamas. Miguel, nós precisamos sair agora! A urgência a fez gritar, mas ele parecia alheio à sua presença. Então, uma explosão de vidro em sua mente. Chica entendeu que a ameaça não era apenas Roberto. O passado de Miguel tinha sombras muito mais sombrias, e a verdade se escondia em cada canto daquelas paredes. Lembre-se do que realmente importa, Miguel, ela implorou. As chamas dançavam, e o ar quente parecia comprimido. Roberto riu, uma risada cruel que ressoava pela sala. Ela não sabe, não é, Miguel? O sorriso dele era uma máscara de malícia. Você realmente acha que pode se livrar de mim sem enfrentar a dura verdade? Você é o que eu fiz de você. Chica se virou com o coração na boca. Que verdade era essa? O que mais ela não sabia? A cada palavra de Roberto, o calor do fogo parecia pequeno diante da ardência do mistério que se desenrolava. Miguel, o que ele quer dizer? Sua voz tremia. Miguel se virou para ela, mas havia algo mais em seus olhos, algo que a deixava inquieta. Chica, não, Miguel advertiu, claramente lutando para manter a calma. Mas Roberto não se segurava mais. Ele avançou um passo, e o chão rangia sob seus pés. Você não tem ideia do que reservaram para você, ele disse, sua voz baixa, quase sedutora. Mas você, Chica, a casa tremer. O fogo agora formava chamas ainda maiores e as paredes começavam a desmoronar. Chica viu Miguel se contorcer, lutando contra algo. Ela não podia deixá-lo. Eu não tenho medo de você, gritou Chica, enfrentando Roberto. Em seu peito, a coragem crescia, mas a insegurança a paralisava. Miguel, no entanto, parecia distante, como se estivesse sucumbindo a uma dor interna insuportável. Por que você está fazendo isso? Miguel perguntou, sua voz baixa e desconcertada. Ele parecia prisioneiro de uma luta interna. Seus objetivos não me afetam mais. Roberto sorriu, um sorriso que congelava o sangue. Você ainda não entendeu. O que eu quero, Miguel, é a verdade. A verdade sobre o que aconteceu com nossos pais. Você realmente acredita que eles morreram em um acidente? O chão tremeu sob o peso da revelação. O tempo pareceu parar. Os olhos de Chica se alargaram, sentindo o ar se esvaindo. O que Roberto acabara de dizer era uma bomba. A verdade que ele trazia estava prestes a explodir as fundações da vida de Miguel. Miguel, você precisa me dizer o que isso significa. Sua voz quase soou como um sussurro, incapaz de processar a informação. Não, isso não pode ser verdade. Miguel balançou a cabeça, as lágrimas brotando em seus olhos. E então, as chamas se alastraram de uma maneira impressionante, engolindo a sala, e Chica percebeu que o que estava em jogo era muito mais do que apenas suas vidas. O que começou como um relacionamento inesperado agora envolvia os segredos mais obscuros de seus passados. A fumaça começou a preencher a sala, e numa fração de segundo, tudo se iluminou em uma luz avassaladora. O fogo não era apenas uma ameaça física, mas uma metáfora ardente para a verdade agora prestes a ser revelada. Chica olhou para Miguel, seu coração despedaçando-se, pois sentia que essa verdade poderia separá-los para sempre. Com o caos em torno deles e as chamas devorando cada canto da mansão, uma pergunta pairava no ar. Até onde Miguel estava disposto a ir para descobrir sua verdadeira história? E seria Chica capaz de suportar o peso dessa verdade devastadora? A fumaça continuava a se espalhar pela mansão e Chica sentia seu coração disparar a cada instante que passava. O fogo se alastrava rapidamente, engolindo móveis, cortinas e tudo o que encontrava pela frente, enquanto a tensão entre Miguel e Roberto se tornava palpável. Chica estava em um beco sem saída, entre os dois homens que amava,
cada um representando uma parte de um futuro que poderia nunca mais existir. Miguel, tem que ser verdade, precisa me contar, Chica disse, seu tom urgentíssimo, enquanto a cena se desenrolava como um filme aterrador. Ela sentia o calor das chamas. Mas o que queimava mais forte era a confusão e a preocupação. Precisamos de respostas, agora. Miguel olhou para a irmã, que nunca soube que tinha, e a revelação a atingiu como uma tsunami de confusão. Roberto, você não pode, Miguel sussurrou, seu corpo tenso de raiva e desespero. Mas Roberto não parecia preocupado. Ele tinha um sorriso sardônico, como se estivesse em um jogo de xadrez e eles fossem apenas peças. Eu sempre estivera perto, Miguel, disse Roberto, com calma. E agora estou aqui para ficar. Você fez as suas escolhas, mas eu vou me certificar de que não perca o que lhe resta. Chica olhou e viu que a ira de Miguel estava se transformando em fragilidade. A casa inteira estava vibrando com as chamas, mas dentro dele, algo silencioso estava se despedaçando. Ela sentiu o nó na garganta apertar enquanto a realidade do que estava acontecendo começava a se formar. Então, no meio daquele caos, um novo ruído cortou o ar. Um estrondo metálico, seguido de mais gritos. Chica virou-se para a porta da entrada e viu um grupo de homens adentrando, armados e determinados. O coração dela disparou, e a voz de Miguel ficou presa em um grito. O que? Os novos intrusos cercaram Roberto e Miguel, e uma onda de pânico tomou conta de Chica. As luzes começaram a piscar, e o clima de festa acabara de se transformar em um pesadelo. O que vocês querem? Roberto perguntou, a confiança começando a falhar. Você deveria saber, irmão. Um dos homens à frente sussurrou, com um sorriso que misturava diversão e crueldade. Nada é simples como parece. Aquela herança que você tanto busca é apenas a ponta do iceberg. O legado da família não pertence a você ou a Miguel. Chica olhou para Miguel, que parecia tão perdido quanto ela. O passado não era só um peso para Miguel. Agora, também era uma maldição. E o que a ligação de Roberto com aqueles homens significava? As palavras cristalizadas nas sombras a fizeram perceber que tudo o que ela pensou saber estava prestes a desmoronar. Eles. Quem são eles? Chica perguntou, a cada palavra pesada como chumbo. Nosso verdadeiro pai não morreu em um acidente, continuou o homem com um tom baixo, mas assertivo. Ele está aqui, escondido. E você, Miguel, vocês dois devem decidir quem vai herdar o que realmente importa. A confusão transformou-se em pânico. Não, não pode ser. Miguel gritou, enquanto a fumaça acumulava peso ao redor deles. Com a casa em chamas e segredos agora se revelando, tudo se tornava mais complexo. O que Chica pensou que era uma busca por amor se tornara uma corrida contra o tempo, onde cada escolha levaria a um clamor por verdade e poder. Você não precisa fazer isso, Miguel. Chica disse, olhando diretamente para ele. O desespero a fez querer atravessar o fogo, oferecer sua mão e puxá-lo para longe. Porém, ele parecia paralisado, preso entre o amor e a traição. Roberto, agora cercado, olhou ferozmente para Miguel e disse, você nunca foi suficiente. Sempre foi fácil para você. Sempre foi doce demais para essa vida. Mas eu vou trazer nosso pai de volta. E quando isso acontecer, nada será como antes. A realidade estava mudando a todo instante. A confusão, a traição, o amor, todo esse entrelaçar de vidas agora pendia por um fio. E quanto a mim, Chica fez a pergunta mais temida, seu peito apertando com medo do que poderia ouvir. Onde eu estou nesse caos? Os olhos de Miguel brilhavam em um mix de dor e raiva. Ele, preso entre duas realidades, olhou para Roberto e depois para Chica. Complicações e verdades se formavam, e tudo poderia se desmoronar a qualquer momento. Ele respirou fundo. Chica, eu não sei se posso proteger você. As chamas dançavam ao redor deles e o tempo estava se esgotando.
A última pergunta pairava no ar, uma gota de incerteza. Até onde eles iriam para descobrir a verdade e quem realmente eram neste jogo arriscado? O fogo queimava ferozmente, mas as chamas que ardiam dentro de cada um eram ainda mais quentes. O calor das chamas tornava tudo ainda mais intenso. Chica olhou para Miguel. Sua expressão era um caos, um misto de amor e desespero. Miguel, por favor, não deixe isso acabar assim. Ela não sabia como mudar o que estava acontecendo, mas sua vontade de lutar nunca foi tão forte. Miguel, a verdade pode doer, mas precisamos enfrentá-la juntos. A voz dela soava firme, apesar do pavor. Contudo, ele olhava para Roberto, como se estivesse buscando uma resposta em seu olhar. Chica, Miguel começou, mas Roberto interrompeu, sua arrogância iluminada pela luz das chamas. Só uma palavra e tu termina aqui, Miguel. Você realmente quer seguir com essa camponesa? Chica não suportou mais. Eu não sou só uma camponesa. O que você quer de Miguel, Roberto? Ela se sentia tomada pela adrenalina. Mas, antes que Roberto pudesse responder, um novo estrondo ecoou pela casa. A porta da frente foi arrombada e homens armados em trajes escuros invadiram, com rostos cobertos e uma intensidade que paralisou Chica de medo. Pare com isso, Roberto. Um deles gritou, apontando a arma para ele. Você não deveria estar aqui. O ambiente virou um campo de batalha em um piscar de olhos. Os gritos se misturavam ao som do fogo. Chica observou uma sombra se aproximar de Miguel. Irmão, você está sendo enganado. O homem revelou e os olhos de Miguel se arregalaram. Mas quem era ele? Ângela tinha razão. Nunca podemos confiar em você. O que era isso? Chica não sabia o que pensar. Miguel tinha outra irmã? Como ele não mencionou? Miguel, não. Escute. Chica gritou, mas a confusão no olhar dele deixava claro que essa nova revelação o abateu. A casa estava pegando fogo, e agora segredos familiares explodiam como as chamas que consumiam o ambiente. Um dos intrusos avançou em direção a Miguel, mas Roberto se colocou entre eles gritando, não, ele é meu irmão. Chica sentiu um nó na garganta. A ideia de serem irmãos abalava tudo o que achava que sabia. Ele é seu irmão? Miguel murmurou, como se fosse uma revelação divina. Por que não me contou, Roberto? O silêncio pesado foi interrompido por uma explosão próxima, e os gritos se tornaram mais intensos. Os intrusos, visivelmente treinados, estavam em busca de algo. Chica resolveu que precisava fazer algo, o que quer que estivesse acontecendo. Não poderia deixar que mais vidas fossem perdidas. Com um olhar decidido, se virou para Miguel. Precisamos sair, agora. Mas quando ela alcançou a mão dele, um homem ébrio de raiva decidiu apontar a arma para Roberto novamente, sem perceber Chica na linha de fogo. Ele não pode escapar. É hora de acertarmos as contas. O olhar cheio de ódio fez Chica estremecer. Miguel, cuidado! Ela gritou enquanto o homem puxava o gatilho. Tudo aconteceu em um flash. Roberto se moveu na frente de Miguel. O tiro ecoou pela sala. E então, um colapso. Silêncio. A nuvem de fumaça subiu. Bang! A lâmpada quebrou e a sala ficou escura. Chica ficou paralisada, os olhos arregalados, enquanto a adrenalina batia mais forte. O eco do disparo, ainda, reverberava em seus ouvidos. Miguel, você está bem? Ela perguntou. Mas ao olhar em volta, viu algo que congelou seu sangue. Uma poça de sangue se espalhando lentamente pelo chão. Miguel estava paralisado, olhando fixamente, a boca entreaberta em choque. Roberto, foi tudo o que conseguiu sussurrar. Mas uma nova onda de pânico se espalhou pelo ar. Chica se aproximou cautelosamente, sentindo frio na espinha. E então, Chica percebeu. O homem que havia disparado não estava focando em Roberto, mas em Miguel. O verdadeiro alvo do ataque. Vocês foram entregues. Outro inimigo apareceu, rindo de um jeito louco. Não pode ser, Chica pensou.
O homem que havia supostamente sido um irmão pode ser uma armadilha. A tensão no ar era palpável. Quem realmente estava ao lado? De Miguel? O que estava além? Quais segredos mais horríveis a verdade revelaria? Dois mundos colidindo. E o que deveria ser uma luta por amor agora se tornava uma batalha para sobreviver. A verdade deveria vir à tona, mas seria o suficiente para salvar a todos? Com o caos em expansão, uma pergunta assombrou a todos. Até onde você iria para proteger quem ama? O ar estava encharcado de fumaça, e Chica só conseguia ver o terror nos olhos de Miguel. Aquele olhar que a deixava com um peso no peito. Miguel, você está bem? Sua voz tremia, mas a urgência a impulsionava. Ela sabia que a casa estava desmoronando ao redor deles, mas o olhar fixo de Miguel a paralisava. Roberto, Miguel sussurrou, um tom de desespero em sua voz. Chica olhou para o irmão caído no chão, a poça de sangue se espalhando, e seu coração parou por um momento. Por que você fez isso? Ele é seu irmão. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ela mal podia respirar. Miguel, precisamos sair agora, gritou Chica, puxando-o com força. Mas Miguel estava com os olhos perdidos, confuso. Ele não é o que parece. Ela se sentia em um labirinto. Cada palavra deles parecia um eco dentro de sua cabeça. A fumaça começou a formar nuvens densas, e os homens armados se aproximaram. Um deles, com a voz firme, disse: Levante-se, Miguel. Temos que ir agora. Chica notou que Miguel estava hesitando, lutando contra algo invisível dentro dele. Você é forte, você pode enfrentar isso. Então, uma onda de pânico passou pelas sombras da sala. A porta da frente soltou estalos, e a figura que apareceu não era o que esperavam. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e uma expressão desesperada. Miguel, você precisa saber, não é hora de esconder a verdade. Ela estava em choque, mas seus olhos falavam de uma dor imensa. Quem é você? Gritou um dos homens armados, levantando sua arma. Chica estava em estado de alerta. Mas algo dentro dela a dizia que a mulher era importante. Miguel também parecia reconhecer a figura. Ângela, sussurrou ele. Sim, sou eu, e a nossa história não é o que você acredita. A mulher parecia prestes a desabar. O acidente foi uma farsa. A verdade sobre nossos pais. Mas antes que pudesse completar, um novo estrondo reverberou por toda a casa, fazendo os vidros tremerem e caírem aos pedaços. A tensão era palpável. Eles ainda estão vivos. Precisamos ir agora, senão a verdade morrerá com nós. As palavras dela soaram como um grito desesperado, e Chica sentiu um frio na barriga. Ela não conseguia compreender. As chamas devoravam mais e mais, e o foco da questão estava se distorcendo a cada segundo. Chica, ouça! Miguel finalmente olhou para ela, seus olhos refletindo uma nova determinação. Eles estão atrás de nós, não por quem somos, mas pelo que sabemos. Ele olhou de volta para Ângela, seus olhos revelando um mar de confusão. O que você quer dizer com isso? Os seus inimigos não são quem você pensa, Ângela falou, deixando escapar uma lágrima. A verdade que vocês têm que descobrir está muito mais perto do que imaginam. E as vidas que vocês conhecem podem não ser reais. Chica engoliu em seco. O caos ao redor deles fez seu mundo parecer desmoronar. Tudo que pensava saber estava se desmoronando, como aquelas paredes. Então, outra explosão, desta vez bem próxima, fez a casa tremer. O chão sob seus pés começou a se desfazer, e, em um momento de puro instinto, ela puxou Miguel e Ângela para longe das chamas que ameaçavam consumi-los. Miguel, eu não sei o que pensar. Sua voz saiu como um suspiro. Precisamos sair daqui, mas se a verdade deles for real, onde isso nos leva? Antes que Miguel pudesse responder, a casa começou a desmoronar, e uma sombra com um olhar frio apareceu nas sombras, uma figura que nenhuma delas esperava ver. Roberto, agora se levantando, aparentemente ileso.
Vocês realmente acham que podem fugir da verdade? Ele riu, e o som foi como lâminas de vidro. Chica sentiu seu mundo virando de cabeça para baixo. O que você quer dizer com isso? Sua voz estava quase perdida. Miguel olhou para Chica e pela primeira vez, ela viu o medo refletido na face dele. Roberto, isso não é sobre você e sim sobre nós. Deixe-nos em paz. Mas a verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que Chica jamais poderia imaginar. Você vai descobrir, Miguel, e quando a verdade vier à tona você será obrigado a escolher entre o que é certo e o que sempre quis. As palavras de Roberto ecoaram, enquanto tudo ao redor deles começou a desmoronar. Com a fumaça cobrindo seus rostos e sombras dançando ao redor, uma nova verdade estava prestes a ser revelada, e as vidas que todos acreditavam saber estariam irrevogavelmente transformadas. E agora, a pergunta que pairava no ar era: quem eram eles realmente? E estariam prontos para enfrentar suas verdadeiras identidades? O ar estava encharcado de fumaça, e Chica só conseguia ver o terror nos olhos de Miguel. Aquele olhar que a deixava com um peso no peito. Miguel, você está bem? Sua voz tremia, mas a urgência a impulsionava. Ela sabia que a casa estava desmoronando ao redor deles, mas o olhar fixo de Miguel a paralisava. Roberto, Miguel sussurrou, um tom de desespero em sua voz. Chica olhou para o irmão caído no chão, a poça de sangue se espalhando, e seu coração parou por um momento. Por que você fez isso? Ele é seu irmão. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ela mal podia respirar. Miguel, precisamos sair agora, gritou Chica, puxando-o com força. Mas Miguel estava com os olhos perdidos, confuso. Ele não é o que parece. Ela se sentia em um labirinto. Cada palavra deles parecia um eco dentro de sua cabeça. A fumaça começou a formar nuvens densas, e os homens armados se aproximaram. Um deles, com a voz firme, disse: levante-se, Miguel. Temos que ir agora. Chica notou que Miguel estava hesitando, lutando contra algo invisível dentro dele. Você é forte. Você pode enfrentar isso. Então, uma onda de pânico passou pelas sombras da sala. A porta da frente soltou estalos, e a figura que apareceu não era o que esperavam. Era uma mulher com cabelos desgrenhados e uma expressão desesperada. Miguel, você precisa saber, não é hora de esconder a verdade. Ela estava em choque, mas seus olhos falavam de uma dor imensa. Quem é você? Gritou um dos homens armados. Levantando sua arma, Chica estava em estado de alerta, mas algo dentro dela a dizia que a mulher era importante. Miguel também parecia reconhecer a figura. Ângela, sussurrou ele. Sim, sou eu, e a nossa história não é o que você acredita. A mulher parecia prestes a desabar. O acidente foi uma farsa. A verdade sobre nossos pais. Mas antes que pudesse completar, um novo estrondo reverberou por toda a casa, fazendo os vidros tremerem e caírem aos pedaços. A tensão era palpável. Eles ainda estão vivos. Precisamos ir agora, senão a verdade morrerá com nós. As palavras dela soaram como um grito desesperado, e Chica sentiu um frio na barriga. Ela não conseguia compreender. As chamas devoravam mais e mais, e o fioco da questão estava se distorcendo a cada segundo. Chica, ouça. Miguel finalmente olhou para ela, seus olhos refletindo uma nova determinação. Eles estão atrás de nós, não por quem somos, mas pelo que sabemos. Ele olhou de volta para Ângela, seus olhos revelando um mar de confusão. Oh, que você quer dizer com isso? Os seus inimigos não são quem você pensa. Ângela falou, deixando escapar uma lágrima. A verdade que vocês têm que descobrir está muito mais perto do que imaginam. E as vidas que vocês conhecem podem não ser reais. Chica engoliu em seco. O caos ao redor deles fez seu mundo parecer desmoronar. Tudo o que pensava saber estava se desmoronando, como aquelas paredes. Então, outra explosão, desta vez bem próxima, fez a casa tremer.
O chão sob seus pés começou a se desfazer, e em um momento de puro instinto, ela puxou Miguel e Ângela para longe das chamas que ameaçavam consumi-los. Miguel, eu não sei o que pensar. Sua voz saiu como um suspiro. Precisamos sair daqui, mas se a verdade. Eles para real, onde isso nos leva? Antes que Miguel pudesse responder, a casa começou a desmoronar. E uma sombra com um olhar frio apareceu nas sombras. Uma figura que nenhuma delas esperava ver. Roberto, agora se levantando, aparentemente ileso. Vocês realmente acham que podem fugir da verdade? Ele riu. E o som foi como lâminas de vidro. Chica sentiu seu mundo virando de cabeça para baixo. O que você quer dizer com isso? Sua voz estava quase perdida. Miguel olhou para Chica, e pela primeira vez ela viu o medo refletido na face dele. Roberto, isso não é sobre você e sim sobre nós. Deixe-nos em paz. Mas a verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que Chica jamais poderia imaginar. Você vai descobrir. Miguel, e quando a verdade vier à tona, você será obrigado a escolher entre o que é certo e o que sempre quis. As palavras de Roberto ecoaram enquanto tudo ao redor deles começou a desmoronar. Com a fumaça cobrindo seus rostos e sombras dançando ao redor, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Então, o chão ruiu sob eles, fazendo Miguel e Chica escorregarem, enquanto, de repente, um grande volume de água jorrou do chão, inundando a sala e arrastando-os para o abismo. Chica! Miguel gritou enquanto eles eram sugados pela correnteza que se formava. Submersa em pânico, Chica sentiu seus pulmões queimando, lutando contra a força da água. Quando conseguiu emergir, viu Miguel lutando, mas antes que pudesse alcançá-lo, algo a puxou para baixo. Os instintos de sobrevivência gritaram dentro dela, mas a água a envolveu, passando por suas orelhas, abafando os gritos. Ela ficou paralisada, e logo a visão dela começou a se desfocar, enquanto uma lembrança imensa se formava em sua mente. Um dia no campo, as risadas, as promessas. Você tem que escolher de que lado está, Chica. Era a voz de seu pai, sua figura se iluminando sob as ondas. Em meio ao caos, ela percebeu. Por que você nunca me disse? Um pensamento atingiu como um relâmpago em meio à tempestade. Com um último esforço, ela se lançou à superfície, ofegante. Miguel estava lá, próximo a ela, mas Roberto ainda estava longe. E a verdade agora estava prestes a ser revelada. O que se formava nas profundezas poderia não ser só o passado, mas o futuro de todos eles, em um clamor por salvação que ecoava na correnteza infinita. O que mais estava escondido nas águas turbulentas que os separavam? A água gelada parecia querer levá-los para o fundo, mas Chica não ia se deixar afogar. Com um último esforço, ela puxou Miguel, suas mãos se entrelaçando. Os olhos dele estavam cheios de pânico, mas também de uma determinação feroz. Vamos, Chica. Para a superfície, Miguel gritou, e a força dele a impulsionou. Quando finalmente conseguiram sair da pressão da água, Chica ofegava, sentindo o ar rarefeito queimando em seus pulmões. Ela olhou para Miguel, aliviada, mas a expressão dele havia mudado. Ele estava paralisado, olhando além dela, para onde a figura de Roberto desaparecera na fumaça. Miguel, tá tudo bem? Chica perguntou, a preocupação pesando em sua voz. Mas ele não respondeu, e algo dentro dela se virou. Então, antes que Chica pudesse entender, uma sombra surgiu das profundezas da fumaça, e uma forma familiar brotou da escuridão. Era Roberto, ergueu-se como um espectro dançando nas chamas. Miguel ficou em choque. Roberto, não. Você não pode estar aqui. Era como se todo o seu mundo estivesse se despedaçando de novo. Ah, mas eu estou, irmão, disse Roberto, com um sorriso perturbador. Ele parecia mais fortalecido. Chica sentiu a adrenalina disparar em suas veias. Miguel, temos que ir. Ela puxou o braço dele, mas ele não se movia. Você não entende, gritou Roberto, sua voz ecoando com uma raiva profunda.
A verdade é mais tortuosa do que você imagina. Ele avançou. Chica viu o olhar de Miguel se encher de confusão. Que verdade? Questionou Miguel, com a voz trêmula. Chica segurou sua mão com mais firmeza, como se fosse a âncora em meio a uma tempestade. O tempo parecia parar. Vocês pensavam que só existiam segredos familiares? Roberto riu, e o som era frio como gelo. Nossos pais não estavam mortos. Na verdade, foram eles que mudaram nossos destinos. O que você sabe sobre eles, Miguel? Pense. Pense na última vez que os viu. O ar na sala pareceu gelar. Os olhos de Miguel se arregalaram e Chica sentiu um nó na garganta. Como assim? Miguel balbuciou. Eles não morreram em um acidente. Estão escondidos em algum lugar entre a verdade e a mentira. Eles nos enganaram. A revelação cortou como uma faca. Chica sentiu seu coração disparar. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo, mas as respostas não faziam sentido. Mas por quê? Por que você não me contou antes? Miguel estava em choque, sua expressão revelando uma dor profunda. Porque a verdade pode ser mortal. Agora tudo está prestes a mudar. Roberto disse, e sua voz soava como um eco profundo dentro de uma caverna. Ele avançou. E vocês dois estão no meio disso. Miguel hesitou. Chica percebeu um momento de indecisão, como se algo dentro dele estivesse prestes a quebrar. Nós precisamos de respostas. A água está se espalhando. A casa está desmoronando. Chica gritou. Mas o olhar de Miguel parecia distante, preso nas palavras de seu irmão. Então, antes que Chica pudesse pensar, a estrutura da casa estremeceu e uma parte do teto desabou atrás de Roberto. Chica gritou, puxando Miguel, mas ele estava paralisado. O medo o prendia como se fosse uma corrente. Então mais vozes, vozes que ela não reconhecia, gritos de pessoas vindo de fora. Saia da frente, o fogo está se espalhando. Alguns homens tinham chegado, tentando ajudar. Em meio ao caos, Chica diferenciava gestos, aparências, mas sobretudo, uma figura destacou. Uma mulher de longos cabelos escuros e a respiração acelerada. Era Ângela. Ela não tinha desaparecido. Estamos aqui para salvar você, Miguel. Aliás, para salvar todos, gritou a mulher, atravessando a fumaça. Chica sentiu seu estômago se revirar. As revelações estavam por vir. Miguel, você precisa confiar em mim. Ângela gritou, e Miguel parecendo recuperar a consciência. Mas Chica tinha que agir, e rápido. Miguel, larga o que está te prendendo. A vida está aqui. Aqui, ela exclamou, tentando puxá-lo novamente. E então, Roberto se virou, a raiva se transformando em uma fúria frenética. Eles estão armando contra nós. Ele berrou. Ângela, você não passa pela porta. Ninguém vai escapar. A água começou a invadir mais rápido. Chica olhou para Miguel. Precisamos sair, Miguel. Agora. Mas um novo estrondo ecoou. O ambiente tremeu e a casa em colapso se tornava um local de armadilhas. O perigo estava presente. Em um momento de pura desespero, algo estalou, uma parede cedeu e as chamas começaram a dançar mais perto, envolvendo-os numa dança mortal. Chica olhou para todos eles, os rostos confusos, e percebeu que a verdadeira batalha não era contra o fogo, mas contra as sombras que espreitavam em cada canto. Então, uma revelação clara cortou a fumaça, como um raio que ilumina a tempestade. A mulher que eles conheciam como Ângela não era só uma aliada. Com a respiração acelerada, a verdade desnudava suas intenções. A pergunta pairava no ar, até onde cada um deles iria para descobrir a própria verdade e qual era o verdadeiro papel de Ângela nessa história. O tempo estava se esgotando, e em sua mente, Chica sentia o peso da escolha iminente. A questão não era só quem iriam salvar, mas quem realmente eram. A água começava a recuar, mas a fumaça pairava como fantasmas, engolindo tudo ao redor. Chica mantinha Miguel perto, os olhos fixos em Ângela, a mulher que agora pareceu ser mais do que uma simples desconhecida.
O que você quer dizer com tudo isso, Ângela? Chica perguntou, a voz embargada. Eles não são quem vocês pensam, Ângela disse, tremendo. A verdade é muito mais obscura. Eu tenho que contar, mas não tenho muito tempo. Ela olhou ao redor, claramente perdida, em meio ao caos. Do que você está falando? Miguel perguntou, agora mais alerta, o pânico dando espaço para a curiosidade. As chamas crepitavam atrás deles, como se a casa estivesse escutando. As pessoas que vocês consideram família, elas não são verdadeiramente seus familiares. Miguel, seus pais, eles estão vivos. E não só isso, mas eles fizeram coisas terríveis. Ângela respirou fundo e Chica notou uma lágrima escorregar pelo rosto dela. Eles estão de trás de tudo isso. O acidente não foi um acidente. O rosto de Miguel branqueara e a mente de Chica girava como uma tempestade. As palavras dela ressoavam como um eco em seu coração. Como você sabe? Chica perguntou, a voz quase inaudível. Porque eu sou uma das poucas que escapei. Ângela respondeu, seu olhar fixo nos olhos de Miguel. Eu vi tudo. A verdade que vocês devem descobrir é mais do que apenas rivalidade ou segredos familiares. Há um lado obscuro na nossa família. O que eles tentaram proteger pode destruir vocês. Eu sou uma das suas irmãs. Ela revelou como um tiro certeiro. A sala para à sua frente. Ângela balançou a cabeça, a voz quebrada. Eu sou filha de um dos seus pais, assim como você. Mas eu sou mais velha. Muito mais velha. Fui forçada a ir embora para ficar longe de todo esse caos, e eles nunca souberam da minha existência. Isso é impossível, Miguel gritou, passando as mãos pelos cabelos, como se tentasse se livrar de um pesadelo. Chica se sentia presa entre verdades e mentiras, cada palavra a puxando para mais fundo na escuridão. Como podiam existir tantas camadas de mentiras? A sala estava em ruínas, mas a revelação de Ângela era uma bomba que traria consequências enormes. Os nossos pais, eles têm algo a ver com o segredo que me trouxeram de volta. Eles querem que vocês se afastem de mim e descubram tudo. Eles sempre souberam. Ângela se virou de repente, como se estivesse ouvindo vozes invisíveis. Precisamos sair agora, mas não podemos deixar que eles nos encontrem. Quem está atrás de você? Miguel perguntou, a voz hesitante, mas cheia de determinação. Os verdadeiros inimigos, aqueles que moram nas sombras. Eles não são a família que vocês pensavam. A intensidade na voz dela fazia tudo parecer ainda mais real. Foi então que uma nova explosão aconteceu, essa mais próxima, quebrando o que restava da porta, e uma figura conhecida se revelou entre os destroços. Era Roberto, sujo de cinzas e drogas, mas com um sorriso estranho e seguro nos lábios. Ah, Ângela, como você é previsível. Ele parecia mais uma sombra do que um homem. Como você ousa voltar e trazer a verdade com você? Roberto. Chica sentiu um frio na espina. O caos estava prestes a se intensificar. Nós precisamos ir. Antes que qualquer um pudesse se mover, Roberto levantou a mão, a expressão dele mudando de deboche para uma fúria incontrolável. Você não vai escapar. Minha família não pode saber da sua existência. E com essas palavras, ele avançou. E tudo virou um mar de confusão e gritos. As chamas cresceram. A fumaça envolveu todos como um cobertor negro. Chica olhou para Miguel e uma pergunta feroz tomou conta dela. Qual era a verdade que eles estavam prontos para encarar? A resposta que pairava no ar era insuficiente. E ao mesmo tempo, o que poderia acontecer em seguida poderia mudar tudo para sempre. A resposta estava nas sombras e o tempo começava a se esgotar. O fogo se alastrava e a fumaça envolvia tudo como um manto de desespero. Chica sentia o coração na garganta, enquanto Miguel, parado, encarava Roberto com uma mistura de medo e confusão. Ângela, por que você não nos contou antes? A incredulidade tomava conta dele, e Chica sabia que aquele momento poderia mudar tudo.
porque eu queria proteger vocês. A verdade é perigosa, Miguel. Ângela implorava, mas Roberto não a deixou continuar. A verdade? A verdade é que você sempre esteve ao lado da mentira. Ele parecia mais uma sombra, ameaçadora e cheia de raiva. A casa estava em colapso e o chão tremia sob os pés deles. Precisamos sair agora. Chica gritou, mas a tensão crescia a cada segundo. O calor das chamas queimava e a fumaça tornava a respiração difícil. Faltava muito pouco para que o teto desabasse sobre eles. Miguel olhou para Chica e naquela fração de segundo, algo mudou. Chica, vamos enfrentar isso juntos. Eu não posso te deixar. Ele parecia renascer diante da verdade e Chica viu naquele olhar a determinação que sempre admirou. Muito bem, vamos. A mão dele a puxou com firmeza. Num movimento rápido, eles se afastaram das chamas e Ângela os seguiu, ofegante. Nós temos que encontrar uma saída. Não podemos deixar Roberto nos alcançar. Ela exclamou, mas não havia como saber se a verdadeira ameaça era só ele. A fumaça teimava em queimar os olhos deles enquanto buscavam uma saída. As paredes estavam desmoronando e a sensação de claustrofobia crescia. Chica só pensava, ninguém mais vai se machucar. Então, uma explosão fez tudo estremecer. O chão sob os pés deles ruía, e Chica agarrou Miguel e Ângela, puxando-os para longe do colapso. Vamos, agora! Ele gritava, e Chica sentiu que tudo poderia acabar a qualquer instante. Com o coração acelerado, eles se dirigiram para uma porta lateral. Mas quando chegaram, Roberto surgiu em seu caminho, espreitando como um predador. Vocês não vão escapar assim. As palavras dele eram como um veneno. Nojo de você. Ângela rebateu, avançando também. Você é o que mais tem a perder. A voz dela estava cheia de raiva, e aquilo deu coragem. A todos. Miguel a acompanhou, agora mais decidido do que nunca. Não vamos deixar você estragar nossas vidas novamente. O embate entre eles parecia iminentemente próximo, mas neste momento, um grande estalo ecoou. Roberto hesitou, e a fraqueza na postura dele foi suficiente para que Chica percebesse a brecha. Agora, gritou, empurrando Miguel e Ângela adiante. Enquanto Miguel e Ângela pulavam por uma janela quebrada, Chica hesitou um segundo, mas o instinto de sobrevivência a fez saltar logo atrás deles. A casa estava pegando fogo, mas a liberdade estava mais próxima do que nunca. Caindo do outro lado, sentindo a dor nos braços, Chica se levantou. O ar fresco era um alívio e uma bênção. Miguel a encarou, a respiração pesada, e Ângela parecia repleta de esperança. Conseguimos. Conseguimos sair. A alegria era palpável, mas o futuro ainda era incerto. E agora? Chica perguntou, olhando para o horizonte que estava mais claro, mas com uma dor que ainda ardia no peito. Não podemos voltar, não enquanto a verdade ainda estiver lá dentro. Miguel respirou fundo, e o olhar dele se cruzou. Vamos descobrir tudo. Embora tenhamos perdido muito, ainda temos um futuro que podemos construir. A determinação no rosto dele era contagiante. Chica estava pronta para enfrentar qualquer tempestade, desde que estivessem juntos. E assim, enquanto as chamas consumiam o que restava da mansão, um novo caminho se desenhava à frente. A verdade poderia ser um fardo, mas juntos eles fariam tudo o que fosse preciso para desvendar os segredos que os uniam e os separavam. O sol começava a surgir novamente, e com ele, novas esperanças. Mas a pergunta ainda permanecia, ecoando na mente de Chica. Até onde eles estariam dispostos a ir para descobrir a verdadeira história por trás de suas vidas? No fim, a busca pela verdade seria o que os definiria. Agora, é sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.